Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa preencher os nossos corações, tantas vezes aflitos e sobrecarregados, esses corações a quem Ele chamou para perto de si, dizendo que veio para nós, para nos salvar, para curar aqueles que estivessem enfermos. Então, é com grande alegria e também com grande emoção que fui chamada para fazer essa palestra aqui com o tema A Lei de Amor. Como fazer uma palestra com o tema A Lei de Amor para falar de Jesus, para falar do nosso Pai Maior, sem me sentir muito amada? Não tem como. Então eu faço um convite, nós fazemos um convite para todos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, para que nos sintamos como nós somos, muito amados por Deus. Esse convite está sendo feito bem no princípio, porque é tão importante que ao chegarmos aqui na Casa Espírita, que nós possamos nos lembrar que aqui chegamos muitas vezes pela dor. Nas religiões em geral, nós chegamos muitas vezes pela dor. No entanto, não é a dor que nos mantém na religião, ou em nosso caso, na Casa Espírita. É o amor. É o amor de Deus que nos traz até aqui, pela dor que seja. Porque ainda somos, ou melhor, ainda estamos espíritos difíceis de lidar. Estamos em obra ainda, causando transtornos de toda sorte. Mas é necessário lembrar que nós, apesar dos transtornos que nós ainda causamos, por estarmos em obra nessa construção de nós mesmos, para aquela perfeição a que um dia chegaremos, nós hoje já nos encontramos muito melhores do que ontem. Seja esse ontem esta encarnação ou um passado mais perto ou mais distante. Hoje nós estamos na melhor versão que conseguimos conquistar até hoje. No entanto, o amor de Deus nos convida, através da doutrina espírita, a nos tornarmos uma versão melhor a cada dia. E mais, uma versão melhor a cada encarnação. A reencarnação, que é um ponto importante que nós vamos tratar hoje. Porque a reencarnação é uma concretização da lei do amor, que é a lei que rege as nossas vidas. Eu trouxe para iniciar o nosso estudo uma frase que eu vi no livro Vinha de Luz, na lição 82, que é uma frase que foi falada por Paulo de Tarso, nos Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. E eu trouxe essa frase para que ela pudesse nos inspirar ao chamado da noite de hoje. Porque é o amor que nos chama e que nos convida a fazer o bem. No limite das nossas forças. Naquele momento em que a gente acha que não pode mais, mas a gente ainda consegue. A gente ainda tem um fôlego de vida, como diz aquela música, ainda tem vida aí. Ainda tem vida aí. E enquanto ainda tem vida aí, nós podemos
fazer o bem com um olhar que seja, com o nosso ouvido atento a escutar os nossos irmãos em caminhada, sofrendo, chorando. Nós podemos fazer o bem nas pequenas situações da vida. Esse é o convite para a noite de hoje. E o primeiro ponto que eu quero lembrar é que Deus não é alguém que ama. Ouvi isso numa palestra e fiquei muito feliz. Deus, o nosso Pai, não é alguém que ama. Deus é amor. Ele é o amor. Na essência, tudo em Deus é amor. Então ele não é, quando a gente pensa que Deus é alguém que ama, a gente tenta igualar, trazer Deus para nós, para mais perto de nós. A gente tem o nosso Pai como um homem como nós, que ama. Mas Deus não é isso. Deus é o amor, é essa fonte inesgotável, onde devemos aurir o amor que precisamos ter para seguir a nossa jornada com alegria, com felicidade. Porque nós apenas sofremos quando nós nos distanciamos da lei de amor, que é a lei de Deus. Todas as vezes que nós não seguimos aquele preceito do Cristo de fazer ao outro aquilo que eu quero que o outro me faça. Todas as vezes que eu não ajo para com o meu próximo com amor, isso me traz um sofrimento. Pode não ser naquele momento. E é por isso que nós vemos tantas pessoas, tantas vezes, e até nós mesmos, agindo com desamor. Porque às vezes a gente não recebe a consequência dos nossos atos naquele mesmo momento. Mas a gente sempre recebe a consequência dos nossos atos. Isso nós não podemos esquecer, nós não podemos olvidar. E Deus, o nosso Pai, sendo amor, é um amor que não se cansa de nos amar. E procurando na internet sobre essa frase, eu achei uma música. Existe uma música com esse nome. Deus não se cansa de amar. E eu trouxe um pedaço, não vou cantar, não vou fazer isso com vocês. Mas eu vou ler um trechinho da música. E se estamos cansados de cair e falhar, Deus nos toma em seus braços, não se cansa de amar. Sua graça é infinita, nele está a salvação. Se são grandes nossas quedas, bem maior é o seu perdão. Cristo é a nossa esperança. Numa cruz, por nós morreu, para ter sempre ao seu lado quem um dia se perdeu. Lindo demais. Nós precisamos aprender a vivenciar esse amor. E aqui nós estamos entrando um pouco no que eu falei em como não se sentir amado, tendo que falar sobre o amor de Deus por nós. O exercício do amor verdadeiro é o que nós precisamos fazer. E nós encontramos no texto do Vinha de Luz, que eu mencionei na lição 82, algumas frases que eu achei muito importante trazer para nós. O exercício do amor verdadeiro não pode cansar o coração. E ainda me encontro refletindo
sobre essa frase. Porque quantas vezes nas nossas relações nós falamos, eu tô cansada, até com os nossos amores. Eu cansei de você, porque eu falo e você não me escuta, porque eu já orei várias vezes e não vi resultado. E a gente se cansa. Esse é um ponto. Existem outros. Cada vez que a gente for olhar esta frase, nós podemos olhar por um outro ponto de vista. Mas muitas vezes, nós, nesse texto de Emmanuel, ele fala sobre isso. Sobre nós começarmos a fazer o bem e amanhã, porque alguém falou alguma coisa do nosso grupo, a gente se sentiu mal e não vai mais fazer o bem porque está se sentindo mal com aquela pessoa naquele grupo. Emmanuel vem nos fazer esse chamado de nós perseverarmos no bem. O mal extenua o espírito, mas o bem revigora sempre. Ele nos faz o chamado de que fazer o bem não é se cansar. Fazer o bem nos revigora. E revigora o quê? Será que é o corpo físico? A alma. Muito bem, nota 10. O pessoal estudou direitinho, fizeram a lição de casa. Muito bem. Então, esse é o convite. O bem que fazemos ao outro é algo que revigora nós, alma, espíritos imortais que somos. E esse amor de Deus que não se cansa de amar, há de ser o nosso exemplo. Tem que ser o nosso exemplo, o nosso chamado. E aí, vamos entrar então agora para falar do nosso mestre, querido irmão de todas as horas, o nosso irmão e mestre Jesus. Na sua passagem pela terra, ele nos mostrou o caminho. E ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. E como ele nos ensinou o caminho? Jesus nos ensinou o caminho através de algumas parábolas que ele falava para que a gente pudesse entender de uma forma mais próxima de nós. Mas, mais ainda, o Mestre Jesus nos ensinou o caminho pelo exemplo, por vivenciar o amor aos enfermos, aos pecadores, aos aflitos, aos sobrecarregados. Vivenciar o amor aos seus algozes, através do perdão, que ele lá no final da sua encarnação como Jesus, daquele período de dor tão forte, ele ainda tem tempo de pedir a Deus que perdoe aqueles irmãos que ali estavam, porque eles não sabiam o que fazem. Mas a lição de amor de Jesus não terminou neste momento, porque ele ainda deu uma lição de amor maior, nos mostrando a imortalidade da alma. A imortalidade da alma é também uma expressão do amor de Deus por nós. É também. E o mestre, então, curou, abençoou, serviu, se doou por nós, para nós.
Ele veio ciente do sofrimento que passaria pelas nossas misérias morais. E mesmo assim ele veio somente por amor. E foi por você, e foi por mim. Como não nos sentirmos muito amados? Através das parábolas, Jesus nos deu uma ideia de como é o reino de Deus. Então ele falou, selecionei algumas. Ele falou da parábola da ovelha perdida, onde um pastor tinha 100 ovelhas. Uma dessas ovelhas se perdeu. E ele deixa as 99 ovelhas em segurança e vai atrás de uma ovelha que estava perdida. E quando ele encontra essa ovelha, ele dá uma festa, porque achou a ovelha que estava perdida. E Jesus compara essa história ao reino de Deus, porque haverá alegria, muita alegria, pelo pecador que se arrepender. Quem estava perdido e foi encontrado. E ele nos falou que nenhuma ovelha do rebanho do Pai se perderia. E ele veio em busca dessas ovelhas, de nós. Na parábola da dracma perdida, ele diz que uma mulher tinha 10 dracmas, podemos dizer moedas importantes para aquela mulher, e ela perde uma. E ela então vasculha a sua casa com lamparina, com vassoura, e não descansa até encontrar aquela que estava perdida. E quando ela encontra, ela chama as suas amigas para comemorar, porque ela achou a dracma que estava perdida. E o reino dos céus é também assim. E na parábola do filho pródigo, Jesus fala que o reino dos céus é como se fosse um rei, um homem, um pai, que com 2 filhos, um reclama a sua herança antes da hora, o pai dá a herança, o filho vai, gasta tudo com o que ele quis, gastando o seu livre-arbítrio da forma que quis, equivocadamente, sofre, perde tudo, não tem o que comer e pensa, os funcionários, animais, os funcionários do meu pai comem melhor do que eu vou lá, eu vou voltar. E quando aquele pai avista aquele filho ao longe, ele manda dar uma festa para receber aquele filho que voltou, que estava perdido e voltou. Eu trouxe essas 3 parábolas para que a gente possa consolidar esse conhecimento em nós. O saber de que nós somos amados, falhos ainda, no caminho ainda para longe da perfeição. Bem longe. Mas no caminho. No caminho. Isso é o que importa. Como foi dito, hoje nós já somos melhores do que ontem. E o evangelho de hoje nos faz esse convite de nós pensarmos que hoje nós somos muito melhores do que nós fomos há 100 anos atrás, numa outra encarnação. Imagina então, daqui a 100 anos, o evangelho nos convida a pensar que nós vamos estar aceitando melhor coisas que hoje a gente ainda não consegue aceitar. E eu vou acrescentar, nós poderemos estar
pelo bom uso do nosso livre-arbítrio, fazendo coisas boas, fazendo o bem de forma que hoje ainda não conseguimos. Só que 100 anos parece muita coisa. Olhando com o nosso olhar horizontal, olhando com o nosso olhar humano, enraizado em pensamentos ainda materialistas, imediatistas. A gente acha que 100 anos é muita coisa. Milênios são muita coisa. Mas tudo isso porque estamos andando pela vida esquecidos de que somos espíritos imortais. Que são 100 anos diante da eternidade, que nem conseguimos muitas vezes pensar como é. Para sempre, nós somos imortais. Apenas o que morre é o nosso corpo físico, mas o espírito vive, continua. E não podemos esquecer disso. Para falar do amor de Jesus, eu trouxe uma passagem que vou contar para vocês, muito me emocionou. Enquanto eu estudava, eu ouvi essa passagem numa palestra e eu vou contar, estava eu arrumando a cozinha quando de repente ouvi esse trecho, esse texto, e não pude mais continuar a arrumar a cozinha porque as lágrimas não me deixavam. E eu pensei, meu coração não aguenta isso não, papai do céu. Foi muito, muito forte. Eu vou fazer a leitura para vocês. Do livro Contos e Apólogos, a lição 18, No Caminho do Amor. Em Jerusalém, nos arredores do templo, adornada mulher encontrou um nazareno, de olhos fascinantes e lúcidos, de cabelos delicados e melancólico sorriso, e fixou-o estranhamente. Arrebatada na onda de simpatia a irradiar-se dele, corrigiu as dobras da túnica muito alva, colocou no olhar indizível expressão de doçura e, deixando perceber nos meneiros do corpo frágil a visível paixão que a possuía de súbito, abeirou-se do desconhecido e falou ciciante: Jovem, as flores de Séforis encheram-me a ânfora do coração com deliciosos perfumes. Tenho felicidade ao teu dispor em minha loja de essências finas. Indicou extensa vila, cercada de rosas, à sombra de arvoredo acolhedor, e ajuntou: Inúmeros peregrinos cansados me buscam à procura do repouso que reconforta. Em minha primavera juvenil, encontram o prazer que representa a coroa da vida. É que o lírio do vale não tem a carícia dos meus braços e a romã saborosa não possui o mel dos meus lábios. Vem e vê, dar-te-ei leito macio, tapetes dourados e vinho capitoso. Acariciar-te-ei a fronte abatida e curar-te-ei o cansaço da viagem longa. Descansarás teus pés em água de nardo e ouvirás feliz as harpas e os alaúdes do meu jardim. Tenho a meu serviço músicos e dançarinas, exercitados em palácios ilustres. Ante a incompreensível mudez do viajor, tornou súplice depois de leve pausa. Jovem, por que não respondes? Descobri em teus olhos diferente chama.
e assim procedo por amar-te. Tenho sede de afeição que me complete a vida. Atende, atende. Ele parecia não perceber a vibração febril com que semelhantes palavras eram pronunciadas. E notando-lhe a expressão fisionômica indefinível, a vendedora de essências acrescentou um tanto agastada: não virás? Constrangido por aquele horário esfogueado, o forasteiro apenas murmurou: agora não. Depois, no entanto, quem sabe? A mulher, asaejada de enfeites, sentindo-se desprezada, prorrompeu em sarcasmos e partiu. Transcorridos 2 anos, quando Jesus levantava paralítico ao pé do tanque de Betesda, venerável anciã pediu-lhe socorro para a infeliz criatura atenazada de sofrimento. O mestre seguiu-a sem hesitar. Num pardieiro denegrido, um corpo chagado exalava gemido angustioso. A disputada marcadora de aromas ali se encontrava, carcomida de úlceras, de pele enegrecida e rosto disforme. Feridas sanguinolentas pontilhavam-lhe a carne, agora semelhante ao esterco da terra. Exceção dos olhos profundos e indagadores, nada mais lhe restava da feminilidade antiga. Era uma sombra leprosa de que ninguém ousava aproximar. Fitou o mestre e reconheceu-o. Era o mesmo mancebo nazareno de porte sublime e atraente expressão. O Cristo estendeu-lhe os braços tocados de intraduzível ternura e convidou: vem a mim, tu que sofres, na casa de meu pai. Nunca se extingue a esperança. A interpelada quis recuar, conturbada de assombro, mas não conseguiu mover os próprios dedos, vencida de dor. O mestre, porém, transbordando compaixão, prosternou-se fraternal e aconchegou-a de manso. A infeliz reuniu todas as forças que lhe sobravam e perguntou, em voz reticenciosa e dorida: tu, o Messias Nazareno, o profeta que cura, reanima e alivia? Que vieste fazer junto de mulher tão miserável quanto eu? Ele, contudo, sorriu benevolente, retrucando apenas: agora venho satisfazer-te os apelos. E, recordando a palavra do primeiro encontro, acentuou compassivo: descubro em teus olhos diferente chama, e assim procedo por amar-te. Então, essa mensagem toca bem fundo na nossa alma, porque vem de encontro aos nossos corações aflitos, sobrecarregados, que trazem mazelas, que trazem maus feitos de tantas outras vidas, de tantos pretéritos, como foi falado, de passado distante, de passado próximo. Mas o amor do Mestre permanece o mesmo. O amor do Mestre nos falou, como disse a ela: agora não. Quem sabe num outro momento eu venho atender os apelos. E naquele momento em que nós mais precisamos, o Mestre ali está, mãos estendidas, para nos receber, para nos consolar, para nos amar. E o procedimento do Mestre é todo o amor por nós. Esta mensagem não termina
o nosso encontro de maneira alguma, mas merece que a gente respire fundo, sentindo esse amor do Mestre por nós. Em toda a sua passagem, o Mestre nos chama ao amor. E continuando o nosso estudo, foi falado sobre a imortalidade da alma e também sobre a reencarnação. A reencarnação é uma expressão do amor de Deus. Através da reencarnação, que nós ficamos sabendo pela doutrina espírita, que veio nos trazer mais informações sobre a reencarnação, através dela, nós temos, pela misericórdia e pelo amor divino, a oportunidade de estar lado a lado com aqueles espíritos de outro tempo, que caminharam conosco, quer no bem ou quer nas quedas. Nós temos a oportunidade, pela graça de Deus, pelo amor de Deus, de estar com Ele ali novamente. E através das leituras espíritas, podemos conhecer muitas histórias. Onde hoje mãe, amanhã filha, pai, filho, filha, filho, irmão, amigo. Tudo isso para nos ensinar a amar. A amar de diferentes formas. A amar sem nos cansarmos. Se hoje eu me cansei de ser filha, amanhã eu vou ser mãe. Porque ali eu vou conseguir aprender a lição. Tudo isso é amor. A reencarnação ainda tem a preparação. Então ninguém vem sem que seja programado. E a programação leva em conta o quê? O amor. O amor de Deus por nós. O que a gente precisa e o que a gente consegue. O que a gente suporta. O que dá para ser feito. Mas tudo levando em consideração o amor. Outro ponto do amor de Deus em nossas vidas, a comunicação entre os espíritos encarnados e os espíritos desencarnados. Olha, sintam o amor de Deus quando nossos amores que retornaram antes de nós à pátria espiritual, nos causando dor pela separação física, podem comunicar-se conosco. Quando através do plano espiritual recebemos informações daquele ente querido. Quando através dos sonhos podemos nos encontrar na emancipação da alma do corpo físico, no momento do sono, podemos nos encontrar com os nossos amores. Isso não é o amor de Deus por nós? Não mostra o amor de Deus por nós? Ainda em comunicação entre os espíritos, as advertências dos espíritos amigos em relação às nossas atitudes, que a gente recebe captando pela forma de comunicação entre os espíritos, que é o pensamento, o amor de Deus se mostra nas pequenas situações. Numa página, numa palavra de alguém, num pequeno pedaço de papel que achamos ao chão,
num cartaz que passamos na via pública, nos chamando e nos dizendo: filho, eu estou aqui, eu me importo contigo. Pensemos cada um de nós, quantas situações nós passamos que nos são capazes de mostrar o amor de Deus. Eu vou contar algumas situações minhas, porque eu não sei das vossas. Certa vez, há muitos anos atrás, eu indo para a faculdade, triste, não me lembro mais o porquê. Triste, me sentindo triste. E eu estava no ônibus bem cheio e vi um cartaz que dizia assim: alguém se preocupa com você. E aquele cartaz mudou meu estado de espírito. Porque eu comecei a pensar nas pessoas que se preocupam comigo, nos meus amores, na minha mãe, no meu pai, meus irmãos, entre outras pessoas. E aquele cartaz me lembrou do amor de Deus. Quantas vezes, e uma vez, ante ao Evangelho no Lar, eu estava desajustada com os meus pensamentos, queixosa de alguém. E ao abrir o livro Jesus no Lar, a mensagem, a necessidade de entendimento, que mudou o meu estado de espírito também. E aí eu pergunto, também não é uma prova do amor de Deus? Nas pequenas situações da vida? Todos nós, se pararmos para pensar, conseguiremos encontrar nas pequenas situações do dia a dia a prova do amor de Deus por nós. Eu costumo dizer que quando eu fazia o Evangelho no Lar com um grupo de amigos pela internet, inúmeras vezes, nossa, incontáveis vezes, nós abríamos, entre aspas, ao acaso, o Evangelho, o Jesus no Lar, o Livro dos Espíritos e outros livros que fossem. E os temas caíam exatamente iguais. E eu lembrava sempre, em todas as vezes, é a prova do amor de Deus por nós. Nós somos muito amados. Inúmeras vezes eu falei isso no nosso Evangelho no Lar online. Porque foram incontáveis vezes que isso aconteceu. Às vezes a gente está conversando sobre alguma coisa e quando a gente vai fazer uma leitura entre aspas ao acaso, porque o acaso não existe, leia Kardec. E cai exatamente aquilo que a gente estava falando. Quantas vezes? Quantas vezes, nas minhas inquietações, chorando, pedindo a Deus, ao nosso Pai, uma resposta. E o Pai vem certeiro com a palavra de alguém. Eu tenho incontáveis vezes. Não dá para contar todas, porque são muitas. Por isso eu digo, pensem, reflitam nas situações da vida de cada um de vocês, para que consigam enxergar mais, sentir, consolidar o sentimento de que você é muito amado, é muito amada por Deus. Estarmos aqui é prova desse amor, da misericórdia. Por quê?
Não existe misericórdia sem amor. Não existe a justiça de Deus sem amor. É a mesma lei. Deus é amor. De forma que não vai existir nada que Deus faça que não seja amor. E esse é o convite para que nós não nos deixemos enganar pelas situações da vida, pelos percalços, pelas dificuldades e nos afastarmos do bem. Porque o chamado do amor é a prática desse amor. Há uma frase também que eu ouvi muito, que eu achei muito bonita, é que fala assim: o olhar do amor vê a página em branco, mas sabe que o poema vai ser escrito ali. Esse é o olhar do amor. O olhar de Jesus por nós é esse olhar de entender que hoje eu sou isso que eu estou, com as minhas dificuldades tamanhas, mas eu sou um diamante ainda sendo lapidado. Eu um dia serei espírito puro. Parece mentira, mas serei. Amém. E o olhar de Jesus para cada um de nós é esse olhar. Todos seremos um dia espíritos puros. Ele sabe que nós estamos escrevendo as páginas ainda, o nosso poema ainda está sendo escrito nessa página em branco. A gente vai lá e apaga, depois tenta escrever mais um pouquinho para ficar bonito, mas é o processo que precisamos passar. E é o convite. O convite do amor é doação. Tem um conto que fala assim, né? Que os mares lá da Galileia, deixa eu pegar no celular que é mais fácil do que eu falar da minha cabeça, para que possa ver para a gente sobre a questão da doação, do amor é doação. Os sábios judeus ilustram essa questão de uma forma muito bonita, com as histórias dos mares, dos lagos de Israel. Para nós que conseguimos ler o amor de Deus no livro da natureza. O Rio Jordão alimenta o Mar da Galileia ao norte e o Mar Morto ao sul. É o mesmo rio que alimenta os dois mares, os dois lagos. Mas os dois mares são completamente diferentes. Um é repleto de vida, de fartura. É o Mar da Galileia. E o outro é estéril, como o nome já diz, o Mar Morto. Daí, os sábios se perguntavam o porquê disso, se é o mesmo rio que os alimenta. E aí um desses sábios explicou: o Mar da Galileia recebe as águas ao norte e as libera ao sul, permitindo que ela continue seu caminho pelo deserto, levando vida e esperança por onde passa. Ao passo que o Mar Morto recebe as águas do Jordão e as fecha em si mesmo. Daí a diferença. E podemos trazer esse ensinamento para a nossa vida. Ao recebermos as bênçãos do alto, as maravilhas de Deus, esse amor manancial que nos banha,
e compartilharmos esse amor, nós seremos felizes. Nós vamos conseguir ter vida e vida em abundância, como nos disse o Mestre. No entanto, se nós, como Mar Morto, recebermos as bênçãos de mais alto e as encerrarmos em nós de forma egoística, seremos infelizes, solitários. É preciso relembrar que nós sejamos solidários. O solidário jamais fica solitário. Isso é muito importante. E estamos chegando no finalzinho, mas eu tenho algo para nós. Para esse chamado que é o do Mestre, para nós, espíritos em caminho evolutivo ainda, imperfeitos como estamos, quero fazer um convite a ouvirmos a leitura de uma passagem quando Jesus, encarnado, vai ao encontro de um pai aflito por sua filha leprosa. E eu vou então aqui trazer a conversa de Jesus com Públio Lentulus. Mas eu quero que a gente ouça essa história, esse reviver da história, para cada um de nós intimamente, como se Jesus falasse, ao invés de Públio Lentulus, Verônica, e o nome de cada um de nós. O Mestre então chega, aproxima-se de Públio Lentulus, e essa história está narrada lindamente. Procura aí na internet, Encontro de Públio Lentulus com Jesus. E vai ter o trecho lindíssimo, com a música, com os pássaros cantando. É lindo demais. Não percam essa oportunidade. Procurem e vejam. No YouTube. O narrador fala assim: o Mestre transmite nos olhos uma beleza suave e misericordiosa. Ao falar com Públio Lentulus, sua fala é entendida de espírito para espírito, de coração para coração. Não vim ao mundo questionar os erros dos homens, mas sim consolar os corações desfalecidos como o teu. Não venho buscar o homem de estado, insensível e orgulhoso. Venho atender aos pedidos de uma alma desesperançosa, mas que ainda possui um rastro de fé. Acredite, meu amigo, não é o teu sentimento ainda carregado de egoísmo humano que irá salvar sua filhinha leprosa e desacreditada pela ciência, mas sim a fé infinita de tua mulher, porque a fé é divina. Basta apenas um raio das energias poderosas de Deus para que se destruam todos os monumentos das vaidades mundanas. E aí, nesse momento, Públio Lentulus pensa que está sonhando. E o Mestre prossegue: não, meu amigo, não estás sonhando. Depois de longos anos de desvio do bom caminho, encontras hoje uma chance de regenerar toda a tua vida. Basta querer aproveitá-la agora ou somente daqui a alguns milênios. Pastor das almas humanas, desde a formação do universo,
Venho procurando reunir as almas rebeldes e tentando levar aos seus corações as alegrias eternas do reino de Deus. Para isso, basta dirigir seu espírito para a estrada humilde da fé e esperar a glória divina da salvação. Todos os poderes do teu império são frágeis e todas as suas riquezas são miseráveis. A grandiosidade dos imperadores é mera ilusão, porque todos, sem distinção, serão um dia chamados aos tribunais da justiça de meu Pai que está no céu. Suas ciências se transformarão conduzidas pelos esforços de outros homens mais dignos do progresso. Suas leis injustas serão afundadas no abismo tenebroso deste século de impiedade, porque só uma lei existe e sobreviverá às ruínas da angústia humana. A lei do amor, criada por meu Pai desde o princípio do mundo. Agora, Verônica, volte ao teu lar, consciente das tuas responsabilidades com o teu destino. Se a fé da tua esposa trouxer a recuperação da tua filha, não esqueça que isso representa uma dívida com o teu próprio coração diante de nosso Pai Todo-Poderoso. Que possamos nos sentir muito amados, porque é o que nós somos. Que retornemos aos nossos lares com esse amor pulsando em nós, levando amor através do bem que possamos fazer para todas as criaturas, relembrando que Deus, o Pai, nos ama e atende às criaturas através das criaturas. Nós somos os obreiros na seara do Mestre. Que possamos atender ao chamado do Cristo, amar como Ele nos amou. Graças a Deus.